tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Profissional. Eu sou o Johnny, entrevistador, e aqui ao meu lado meu companheiro de trabalho, Lohan. Hoje a gente vai bater um papo muito importante com dois professores que fazem parte do nosso dia a dia e tem muito a compartilhar. De um lado temos ela, mestre em gestão pela FGV, especialista em RH, e administradora e também empresária, dona da Ela Azul Consultoria. Uma salva de palmas, professora Sheila. E do outro lado temos o nosso professor que entende muito de números e de administração. Para começar, conta pra gente como foi seu primeiro emprego e como foi sua trajetória mudando até chegar aqui. Bom, o meu primeiro emprego foi em Teixeira de Freitas, Bahia, numa fábrica aliás, é uma florestal, empresa da Bahia Sul Celulose, e eu trabalhei lá como assistente social, que foi a minha primeira formação. Isso já tem um tempinho, né, lá em Teixeira de Freitas. E foi uma experiência muito interessante, porque lá eu conheci o setor de recursos humanos de uma empresa. Até então, como assistente social, eu conhecia muito a creche, trabalhos mais sociais. E dentro da fábrica da Bahia Sul Celulose, eu conheci um funcionamento de um setor e que me chamou muita atenção, razão de eu traçar minha vida profissional em cima de recursos humanos logo depois. Hoje você é professora, né, coordenadora do curso de logística. Como é conciliar Como é conciliar essas funções que mais gosta na área? Hoje está sendo mais tranquilo conciliar, né, o meu tempo enquanto mãe, enquanto profissional. A outra pergunta é o quê? O que você mais gosta na área? O que eu gosto na área é lidar com pessoas, né, os anjos que a gente recebe, né, e eu considero como desafios, né, desafios para a gente transformar vidas, né, porque como profissional da educação, eu acredito que a gente transforma vidas pela educação. Isso realmente eu acredito. Logicamente, né, Carlinhos, a gente não tem a pretensão de transformar a vida de todos, infelizmente. Mas eu sei que de algumas pessoas, a gente consegue ver mudanças, e isso é gratificante. Carlinhos, conta pra gente também como foi seu primeiro emprego e como foi sua trajetória para mudar e chegar até aqui. Bom, boa tarde. Eu comecei a trabalhar já um pouco tarde, comecei aos 18 anos. Meu pai era policial e ele era sócio de uma empresa de segurança lá em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, que era a GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. E aí eu comecei como office boy, uns 3 meses, só para conhecer as pessoas lá dos funcionários. Aí depois eu fui para uma central de monitoramento e aí eu fiquei durante dois meses. E aí depois eu comecei logo a fazer a faculdade, né? E aí eu tive que largar a faculdade. Fiz 6 meses e larguei a faculdade porque eu engravidei a minha ex-mulher aos 18 anos, que é um conselho que eu dou para vocês para tomarem muito cuidado, porque tem algumas pessoas, elas pensam bem, assim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que deixam de estudar, né, e largar os estudos. Eu não, meu pai falou, meu filho, se você engravidou ela, você vai ter que continuar estudando e você vai ter que trabalhar. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa, que era o Carrefour, já não era a empresa do meu pai, fui trabalhar no Carrefour, e aí à noite eu fazia faculdade. E aí depois que a minha filha nasceu, e a gente foi morar junto, e aí ficamos aí 15 anos casados. Mas isso, a família dela era daqui, de Santa Isabel, que é próximo a Domingos Martins, e o pai dela mudou aqui para Cariacica, e aí ele me convidou para vir para cá. E aí a gente veio, né? Aí eu fiz a faculdade aqui de administração, aí terminei em 2008, casado já com a Ana Carolina,
E aí depois logo veio o Luiz Felipe, né? Eu estava com 24 anos. E aí depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer, eu fiquei pensando, falei, cara, eu não sei se eu gosto de administração ou se é a faculdade que eu quero para minha vida. E eu sempre gostei de números, assim, de exatas, da área de exatas. Eu era muito focado, hiperfoco na área de exatas. E aí eu entrei na UFES e fui fazer matemática. E aí eu passei logo de primeira, e aí depois eu prestei concurso no Estado, passei no concurso do Estado para ser efetivado, e depois passei no concurso de Cariacica, também para ser efetivado, como professor de matemática, não professor de curso técnico, né? E aí depois eu fiquei até 2015, né? Aí eu descobri que eu estava com câncer, e aí eu tinha que escolher se eu ia ficar aqui ou se eu ia voltar para São Paulo, né? Por causa da doença. E aí a médica falou assim que eu tinha só até 2017 no máximo para, se caso eu não fosse fazer o tratamento. E aí eu não recorri ao SUS, poderia ter recorrido, mas ia demorar muito tempo. E eu resolvi fazer particular. E aí as economias que eu tinha, eu gastei, mas eu agradeço a Deus. Hoje eu estou aqui conversando com vocês. E trabalhei muito e venci, porque se a gente não correr atrás dos objetivos e não tiver pessoas que você... igual, por exemplo, essa semana eu falei uma frase do meu avô, que ele falava assim, meu filho, você não tem que ser melhor do que ninguém, mas você também não pode deixar as pessoas passarem por cima de você. Você tem que ser educado, você tem que ser gentil, você tem que ser trabalhador, você tem que ser humilde, você tem que ter empatia. E aqui eu tinha 7 anos e eu levei para minha vida. E o meu exemplo de vida foi o meu pai, assim, de superação e de tudo. E eu agradeço até hoje por ele, pelo meu avô e pelas pessoas que passaram na minha vida. Pessoas que trabalharam comigo, desde do pessoal da limpeza até diretor, por exemplo, o seu Omar, que era o meu diretor do Carrefour, e ele falava assim, eu acho incrível que você me trata da mesma forma que você trata o pessoal da limpeza. Porque eu aprendi que você tem que tratar todo mundo igual, independente de cor de pele, de nível social. E aí por isso que eu sou assim, pelo menos eu acredito que a maioria que está aqui vê que eu faço isso e eu agradeço a Deus por tudo. Hoje o senhor é professor e o que você mais gosta nessas duas áreas? Cara, pra te falar a verdade, o que eu mais gosto na área de vocês aqui, tem alunos meus aqui, e o pessoal fala assim, porque você gosta mais não sei de quem. Não, eu gosto de todo mundo. Só que eu acho que tem que ter a questão do respeito, que é o que eu falei. Tem alguns alunos aqui, por exemplo, que eu fico chamando a atenção, mas isso é porque eu também já fui chamado a atenção. Eu vou citar o exemplo do meu amigo ali, eu tenho, por exemplo, eu tenho laudo de transtorno de TDAH e vou começar amanhã, até falei para a Jéssica, pessoal, e amanhã eu vou fazer sobre o autismo, porque todo mundo, os médicos falam que eu tenho algum grau de autismo em alguma coisa. E eu não acho que isso vai me impedir de alguma coisa, porque eu aprendi com a vida. Sobre assim, eu fui como se fosse um camaleão, mudando, né? Aprendendo com o tempo. Então, assim, é a questão do respeito. E outro dia eu estava na sala do segundo comércio, e a gente meio que deu uma aula lá sobre terapia, né, Sofia? E assim, porque eu gosto muito de conversar. Então, assim, tem pessoas que podem me criticar, alguns alunos. Eu acredito que a maioria aqui gosta de mim, e deve ter uns 10% que não gosta, mas eu também não me importo com isso. Eu acho assim, o que eu quero passar é que para essas pessoas, que eu trato todo mundo bem, que eu gosto de todo mundo, que eu converso com todo mundo. Agora, a pessoa também tem que chegar para o professor e conversar. Tem que se abrir. Então eu dou essa liberdade. Por que eu tenho um contato maior com o terceiro comércio? Nós estamos juntos desde do primeiro ano. E vocês, eu trato todo mundo indiferente lá? Alguma pessoa indiferente? Não, mas tem umas pessoas que são, e eu sei que são amizades que eu levo para a vida. Então, assim, ontem, por exemplo, eu encontrei, e vocês podem perguntar para o Elon, e para outros, o outro não tem como, porque mora em Campo Grande. E eu fico feliz quando eu vou para minha casa, que o pessoal da Multivix vem e me abraça. De ex-alunos de 10 anos atrás. E isso para mim é gratificante. E eu sei que eu vou encontrar vocês também, que eu moro do lado da Multivix. Vai ter algum aluno aqui, por exemplo, que provavelmente um dia eu vou estar na UFES e vou encontrar, que eu vou estar na Multivix e eu vou encontrar.
ir na rua e falar, professor, olha só, eu lembro do senhor. O senhor era legal, o senhor conversava com a gente, você dava conselho. Eu posso não ser um professor lá que fica explicando a matéria, mas eu sou um professor, gente boa, e que eu dou conselhos, como no segundo comércio, e as meninas falam assim, pô, você podia dar aula todo dia assim. Por quê? Porque é de aprendizado, é o que você cresce, você leva pra vida isso aí. Então, assim, se todo mundo tratar todo mundo bem, aí a coisa flui boa. E é isso que eu levo pra minha vida e que eu aprendi aqui, e que eu gosto. Eu gosto muito dos alunos. Eu gosto de lidar com pessoas, de conversar com pessoas e de brincar com os alunos e ser um cara do bem, gente boa. Agora é a professora Sheila. Professora Sheila, o que te levou a especializar em RH e qual foi o seu interesse? Bom, RH para mim, como eu falei, foi meio que acidental, que quando eu fui para a empresa Bahia Sul Celulose, lá eu conhecia a área de recursos humanos, até então eu estava desconhecendo. E eu me apaixonei por isso, né? Quando a empresa fechou, eu voltei para Vitória e eu entrei de novo como assistente social e na empresa me botaram para fazer recrutamento e seleção. E eu nunca tinha feito recrutamento e seleção. E aí eu tive um apoio de uma estagiária de psicologia que também nunca tinha feito recrutamento e seleção. E nós, eu e a Renatinha, tivemos que não tinha internet, né, como a gente tem hoje, né, chat GPT, nada disso. Nós tivemos que nos adequar com o recurso que tínhamos. E eu agradeço muito a essa empresa porque eu conheci mais uma área do RH. E a partir dali eu fiz a especialização de recursos humanos, né, que é uma área que, para mim, é o que mais me acrescenta. Eu trabalhei como treinamento, consultoria interna, ambiente, relacionamento interpessoal, e eu gosto muito disso, né? E a partir dessa área, né, que eu mudei um pouco a minha graduação. Eu acho que você vai perguntar. Com essa rotina de empreendedora e professora, como que é? É muito punk, cara. Difícil. Mas uma coisa que eu levo para mim, acho que gostaria até de compartilhar com vocês. Na vida, assim, nada foi fácil para mim, né? Tudo que eu consegui, o que eu tenho hoje, eu tenho em prol de muito suor, né? Minha mãe ficou viúva cedo, com 2 filhas, e nós mudamos de Linhares para cá, para Vitória. E a minha mãe trabalhava como telefonista do Banco Banestes. E hoje ela é aposentada do Banestes, já advogada. Então, o quanto que ela mostrou para a gente que com a educação a gente consegue um sucesso, né, profissional e pessoal. E isso foi um marco para mim e para minha irmã. Eu só quero dizer para vocês que tudo que você fizer na vida, faça o seu melhor e faça de coração. Então, quando você trabalha com algo que realmente te satisfaz, todo esse desgaste que a gente tem do dia, desafios, né, que nós temos muitos desafios durante o dia, ameniza um pouco em cima do que você gosta do que você faz. Então, aula para mim hoje é algo que me agrega muito como pessoa e como profissional. Cada aula, cada dia é uma experiência nova para mim, né? Dos desafios, como é que eu vou te dizer um nome diferente de desafio? De tudo que a gente enfrenta dentro de uma sala de aula, né? Que são, como eu falo, os anjinhos, para não dizer o contrário. Eu gosto porque, como lidar com isso? São os obstáculos do dia, né? E isso me ajuda muito. E eu fico feliz quando o resultado sai positivo para mim. Mas quando não sai, eu fico mal. E eu já pedi desculpas a algumas pessoas, né, por eu não ter agido da forma correta, falado da forma correta. Mas naquele momento eu estava com
o humor um pouco alterado, eu realmente ultrapassei um tom. Mas no outro dia eu pedi desculpas à pessoa. Isso sou eu. Então, tudo que você fizer na vida, faça o seu melhor e faça de coração. Então, não tem a profissão melhor. Tem aquela profissão que faz realmente você se realizar enquanto profissional. É essa que te faz te realizar. Então, você trabalhar numa empresa de consultoria, que eu trabalho com pessoas, e dar aula, para mim, são bem que um agrega o outro, que eu quero dizer isso. Né? Eu sou feliz dessa forma. Você já enfrentou algum desafio marcante nessa carreira? Vamos contar pra gente? Tenho. Eu trabalhei numa empresa como coordenadora do curso de administração. E aí a empresa ela foi vendida. E nessa reunião, acho que foi o ato de controlar o meu emocional mais assim, fora do comum. Nessa reunião, a pessoa, ela falava, uma pessoa que eu considerava como uma grande amiga, ela falava olhando para mim, mostrando as minhas qualidades, mas eu achando que era para mim. Eu indico, eu indico ao profissional que sempre lidou bem com as pessoas, tem bom conhecimento e olhando para você. E na hora de indicar, indicou a outra pessoa. E aí eu considerava essa como a minha grande amiga. Isso foi, assim, para mim um choque, mas eu me controlei. Você sabe que eu sou emotiva, quem não sabe fica sabendo. E eu não chorei lá na hora, de forma alguma, mas aquilo me impactou muito. E a empresa como professora, né? E um tempo depois, eu voltei a ser coordenadora do curso e essa pessoa continuava também. Antes dessa pessoa ser demitida, ela me pediu perdão. E assim, a gente teve um resgate, né, uma com a outra, que eu não desejei mal para ela, confesso, não, juro que eu não fiz isso, mas eu fiquei muito com o pé atrás com ela, apesar dela me colocar como uma grande amiga. Porque amigo é uma coisa muito preciosa, né? Se você aquela coisa, se você machuca, dependendo da forma como machuca, fica uma cicatriz. E aquilo ali, para mim, ela deixou de ser aquela grande amiga, ficou sendo uma colega bacana. Né? E houve esse resgate, para mim, eu acho que foi o meu grande desafio. Para fechar, um conselho para quem vai começar agora no mercado de trabalho. Aproveita o máximo do que você está fazendo hoje. Não é o que você quer para você, beleza, porque você já está experimentando que aquilo ali não é o que você quer. Mas em todas as áreas, principalmente para os estagiários e jovens aprendizes. Entrou no setor, não reclame. Deu mais uma atividade, não reclame. Aceita, aprenda. Quanto mais informação e conhecimento você adquirir, melhor para você, para escolher é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. Então, quanto mais você experimentar, vivenciar, melhor você vai ser enquanto pessoa e enquanto profissional. Sempre atenda bem os seus clientes internos da própria empresa e clientes externos. Sempre atende bem os seus clientes. E aquilo ali você pode estar falando, de repente, com o seu futuro gestor. O mundo é uma bolinha, não é? Uma hora você está em cima, outra hora você pode estar embaixo. E é isso. Eu a história sua, tá? Obrigado por participar e compartilhar um pouco da história de vocês. É isso. Com certeza, essa experiência que vocês tiveram na vida serviu de inspiração para todos nós que estamos aqui. E obrigado à plateia que esteve aqui, compareceu aqui e se dedicou a ouvir aos seus pessoas. Tá bom, obrigada.